Oi, pessoal! Hoje vamos recapitular uma história chamada Me Engajei com o Duque Cego. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! O Duque e Marin se reencontram para uma sessão de chá da tarde. Ele pergunta como ela se sente sobre a casa, se gosta dela e como tem sido sua vida no ducado ultimamente. Ela sorri e responde com comentários encorajadores. Diante disso, o Duque propõe um noivado. Marin fica perplexa ao ouvir essas palavras saírem da boca dele. Ela pensa que ele está brincando com sua cabeça, mas ele sempre soube de suas intenções. Marin não consegue acreditar. Ela achava que já tinha enganado o Duque Cego, mas estava enganada. Está tudo acabado agora. Vamos descobrir. Há alguns dias, Marin levava uma vida nobre, mas comum e bastante dura. Sua mãe está gravemente doente. A cada manhã, ela a acorda e cuida dela. Sua mãe é bastante teimosa, mas Marin faz o possível para deixá-la mais confortável antes do inverno. Ela lê histórias de ninar em sua voz suave. Momentos depois, um barulho forte ocorre na porta da frente. Como alguém pode arruinar um momento tão tocante? É o senhorio Giorno. Marin não está nada feliz em vê-lo. Na verdade, ela se sente desconfortável, mas não pode fazer nada a não ser se aproximar dele. Ele afirma que o aluguel triplicou. Marin fica atônita. Como poderia arcar com esse valor com uma mãe doente? Giorno tenta atacá-la, pensando que isso resolveria seus problemas financeiros, mas ela o interrompe imediatamente fechando a porta. Você devia ter visto a sua cara, Giorno. Ela começa a se preocupar sobre onde ficarão antes do inverno, sabendo que será difícil. Marin percebe que não tem escolha a não ser confiar em um segredo que só ela conhece. Ela se reencarna na novela que tem vivido desde o acidente de carruagem. Na história, o Duque eventualmente perde a visão e encontra uma mulher destinada a curá-lo. Mas ela sabe que essa pessoa não é ela. Sua família foi uma vez rica, mas tudo mudou após o acidente. Seu pai desapareceu, deixando para trás dívidas esmagadoras. Agora, a única coisa que realmente possui é a penteadeira que ele lhe deu. Ainda assim, Marin continua a suportar tudo, fazendo o melhor que pode com o que resta de sua vida. Marin inicia sua jornada ao enfrentar Olive Leon. Ela ainda não consegue compreender que está vivendo em uma novela. Está muito nervosa enquanto ele lê sua caligrafia impecável. Olive Leon fica curioso sobre onde ela aprendeu a escrever assim. Marin inventa uma desculpa, e isso acaba funcionando com ele. Em sua vida passada, a leitura era seu hobby. Ela até implorou ao pai para ensiná-la. Não é à toa que tem uma caligrafia tão excelente. Olive Leon está à procura de um homem para servir como assistente. Se Marin não tivesse usado a desculpa de se disfarçar como Marin, se ela tivesse perdido a chance de conhecê-lo, isso já seria uma grande perda. Contudo, ela se recusa a se esconder e insiste em ir como ela mesma. Justo quando a entrevista termina, Marian rapidamente demonstra seu valor ao ler de um livro sobre o Duque. Ela mostra tudo o que a torna necessária e por que não pode simplesmente voltar atrás. Enquanto ela lê, Olive fica impressionada com a clareza e confiança com que lida com um texto tão complexo. Graças às habilidades de sua vida anterior como dubladora, Marian pode fazer o que poucos conseguem: ajudar o Duque Cego, transmitindo as mensagens em voz alta. Mesmo assim, Olive diz que ele ainda não pode contratá-la, apesar de estar claramente impressionado. E apesar da complicação, ele decide levá-la para conhecer sua graça. Ufa, que bom que ela conseguiu. Está quase completamente escuro na calçada que leva ao quarto do Duque. Marian deve ter cautela ao servir sua graça, pois o Duque é sensível à luz. O Duque os deixa entrar enquanto carregam uma lamparina no quarto, mas ele é bastante intimidador. Marian, por outro lado, fica surpresa ao ver uma figura familiar. Aquele indivíduo é, na verdade, o protagonista do romance, o Duque Gerald. As coisas acabaram de ficar interessantes. O Duque pergunta qual é o propósito do encontro, e Olive explica que há uma nova contratada que poderia beneficiar grandemente sua graça. Gerald inicialmente diz que não precisa de mais servos, mas Olive insiste que essa é diferente. Para se provar, Marian demonstra sua habilidade lendo em voz alta, assim como fez na sala de estar. Nervosa, mas composta, ela consegue impressioná-lo. Enquanto lê, ela lembra das informações do romance original e, por um momento, se arrepende de não ter feito algo antes, pensando que poderia ter lucrado. O Duque escuta seu murmúrio, o que apenas aumenta seu pânico. À medida que ele se aproxima, Marian fica nervosa e tropeça. Ele a segura antes que ela caia, criando um momento íntimo entre os dois. Ela fica momentaneamente atordoada com a proximidade de seu rosto, mas rapidamente recupera a compostura. Ela está tão real. Para não mentir,
mentir devido à sua ansiedade, ela inventa um ditado sobre monstros, o que causa confusão. Quando o Duque pergunta seu nome e se ela é uma plebeia, ela finalmente responde afirmativamente. O Duque Gerald duvida dela, achando que ela possa ser uma espiã, devido à sua habilidade de analisar seus relatórios. Marian nega as alegações e, por fim, está agora pronta para um emprego temporário. Isso mesmo, Marian. O Duque também ordena que Olive alimente Marian, pois seu pulso parece tão fino. Marian pensa que a mão dele é enorme em comparação à dela. No caminho, o Duque Gerald parece não conseguir compreender uma dama distinta como ela. Não é à toa que Olive pediu a ele para que ela se provasse. Entre todos os duques da história, é o Duque Gerald quem possui sentidos aguçados. Até um ano atrás, quando um monstro atacou o Duque, fazendo com que ele ficasse cego. Faz um tempo desde que ele ouviu uma voz que não atormentasse sua audição. Porque Marine mentiu para ele durante o primeiro encontro. Ele ordena que Kay aprenda mais sobre ela e suas motivações. Enquanto lê os termos e condições, Marine não pode acreditar ao ver o montante exorbitante de seu pagamento semanal. Ela realmente conseguiu o emprego dos sonhos. Olive a informa sobre o pagamento especial da aula, o que Marine já sabe, pois está ciente do que acontece no romance original. O que torna tudo mais deslumbrante é que, se ela optar por tempo integral e almejar metas maiores, receberá um salário maior. Sem hesitação, Marian assina o contrato. No entanto, Olive recomenda que ela o leia com cuidado. Eu sei como isso é opressor agora, Marian, mas sim, você provavelmente deveria ouvir. Depois disso, Olive lhe entrega um livro. É o mesmo livro que ela estava lendo antes. Ele estava prestes a ser jogado fora, mas felizmente Marian o obteve. Este dia não poderia ser melhor, já que ela passou na entrevista e ainda ganhou um livro. Parabéns, Marian! Mais tarde, naquela noite, Marian chega em casa ansiosa para contar à mãe sobre o seu dia. Ela até se apressa para ler para ela, embora já seja tarde. Ao notar a refeição não tocada de sua mãe, fica preocupada. Ela mostra o cesto que trouxe da casa do Duque, cheio de doces e provisões frescas. Sua mãe fica surpresa, e Marian explica que conseguiu um emprego lá e que era um presente de boas-vindas. Ver sua mãe sorrir novamente a deixa feliz, mas Marian admite a verdade. Ela mentiu sobre ser uma plebeia, porque, caso contrário, não teriam feito a entrevista. Ela planeja sair quando conseguir economizar dinheiro suficiente. Sua mãe ainda acredita nela, o que traz alívio. Assim que o Duque recuperar a visão, Marian não será mais necessária, e isso está bem para ela. Ela só quer uma vida tranquila com a mãe, se conseguir suportar os próximos 6 meses. Não, mas sejamos honestos. Todos queremos ser como Marian. No dia seguinte, Olive de repente diz a Marian para ir para casa, deixando-a confusa e com medo de estar sendo demitida. Enquanto implora para ficar, a comoção chama a atenção do Duque Gerald, que os ordena a entrar em seu quarto. O forte cheiro de calor e sangue lembra Marian do acidente de carruagem. Gerald interpreta mal seu comportamento anterior, mas Olive explica que foi por causa das condições. Ao perceber que foi um mal-entendido, Marian se desculpa. Gerald descarta isso e pede o relatório. Apesar de não ter sido tratada ainda, Olive entrega a Marian para que ela repasse, mas ela está tão nervosa que mantém distância. Gerald não gosta disso. Ele se aproxima e pega a mão dela. Ela definitivamente se sente mais segura agora, mas não consegue se concentrar ao mesmo tempo. Apesar do brilho que sente por dentro, ela está realmente surpresa. Justo quando ela grita alto, para intencionalmente, pensando que não é permitido dentro. Mas o Duque a questiona sobre o motivo de ter parado, embora para ele seja completamente irrelevante. Marian se preocupa com a condição e a sensibilidade de sua graça. Ele aprecia suas boas habilidades analíticas, e ela conseguiu se safar, felizmente. Ufa! Mas ele ainda se mostra desconfiado em relação a ela. As luzes filtram pelas cortinas. Marian nota sangue saindo da orelha. Ele insiste que não é nada, e diz que vai cicatrizar em um dia. Mas Marian fica visivelmente preocupada, e até começa a dar uma lição em Duke Gerald, lembrando-o de Olive. Ele então admite que se feriu na própria orelha, chocando-a. A ficha cai para Marian. Ela percebe que ele não é apenas uma figura distante de uma história. Ele sente dor como qualquer outra pessoa. Essa realização faz com que ela se emocione, imaginando-o impotente após perder a visão. Gerald pergunta por que ela está chorando, mas antes que consiga responder, seu assistente retorna com mais relatórios para revisar. Marian rapidamente se recompõe e foca no trabalho, empurrando suas emoções para o lado. Ela espera continuar a sessão de relatórios no dia seguinte para o Duque cego. Antes que possa partir, Gerald a para novamente. Desta vez, comenta de forma direta sobre seu pulso pequeno e ordena que seja checado sempre que ganhar peso. Desculpe, pensei que teria outro momento doce. O Duque conhece seu passado, tudo o que ela passou após a investigação de Kay. Gerald questiona por que Marian se aproximou dele e acaba pensando que ela é uma mulher bastante estranha. Ele não consegue prever o que ela fará a seguir, mas com certeza isso é apenas o começo. No dia seguinte, Olivia apresenta Marian
Marin ao escritório e toda a sua glória. Ela irá assisti-lo enquanto não estiver cuidando dos relatórios. Marin não consegue conter a empolgação. Só de tocar no novo mobiliário faz seu coração disparar. Após um tempo, ela se lembra da condição de sua graça e pergunta a Olive sobre isso, mas ele também não consegue responder a essa dúvida. O Duque não gosta de nada que toque seu corpo, o que inclui tratamentos. Ele também não está dormindo o suficiente, o que só atrasa sua recuperação. O romance nunca menciona insônia, então Marin assume que seus sentidos aguçados podem ser a causa. Ajudar na recuperação da visão dele não é seu lugar, e ela sabe que não deveria interferir. Ela sugere discretamente vinho quente, lembrando como ajudou sua mãe a dormir. Olive dá a ela um olhar estranho e a lembra que ela é apenas uma plebeia, então deve se expressar corretamente ao se dirigir a ele. Então, sem pensar muito, ele entrega a ela uma carga imensa de trabalho. O sorriso de Marin rapidamente se transforma em preocupação. Isso é hilário. Marin está pronta para abdicar de tudo por causa da exaustiva papelada, mas tem que continuar. Olive levou o lanche, já que ela não havia comido nada desde que começou. Ela hesitou no início em aceitar a oferta de refeição, mas então se lembrou da ordem do Duque Gerald de engordar. Ela dá uma mordida, e os sabores explodem em sua boca. A culinária a faz lembrar da mãe. De repente, o mordomo aparece sem avisar. Ele é o mordomo Sabas. Um novo colega. Ambos conversam enquanto Marin o analisa, pois ele é realmente familiar. Ele é o ex-vice-capitão da Ordem dos Cavaleiros. Sabas está realmente aqui para ver o Duque, se isso for possível, mas parece difícil abordá-lo hoje. Olivia apresenta Marin. Ela explica como foi reconhecida pelo Duque por seu talento. Isso surpreende Sebas Marin. Ele ganha seu respeito e aperta sua mão com entusiasmo. Mas ela precisa ter cuidado para que sua mentira não seja exposta. Extra cautelosa, é claro. Mais tarde naquela noite, dentro do quarto de sua graça, Gerald ainda não consegue descansar. Faz dias. Olive se aproxima dele com o que parece ser vinho, exatamente como Marin recomendou. O aroma chama a atenção de Gerald. Antes de dar um gole, ele compartilha com Olive quem realmente é Marin. Ela pode estar atrás de dinheiro, mas independentemente disso, Gerald diz que ela possui as qualidades de uma espiã. Marin, contente, volta para casa com itens para sua mãe, grata pela generosidade de Olive. Porém, ao chegar, a porta aberta a alerta de que algo está errado. Ela encontra sua mãe fraca no chão, após ter sido atacada pela esposa do senhorio, que acreditava que Marin estava tendo um caso com seu marido. Sua mãe havia protegido a vaidade de Marin, sabendo o quanto isso significava para ela. Cheia de arrependimento, Marin se culpa por não ter notado os avanços do senhorio mais cedo. Reunindo coragem, ela vai ao castelo do Duque naquela mesma noite. 2 cavalheiros a cumprimentam, mas não a reconhecem. Yubis não sabe de nada e sai correndo. Felizmente, o mordomo Sabas chega e confirma quem ela é, permitindo sua entrada. Porém, qual é o problema com Yubis? Olive recebe um aviso urgente e Marin solicita um pagamento antecipado, mesmo tendo acabado de começar a trabalhar. Com uma voz fraca e chorosa, ela descreve a condição de sua mãe e como a situação do aluguel é devastadora. Infelizmente, Olive não tem controle sobre questões relacionadas ao emprego. O Duque é quem manda. Então, primeiro, elas têm que ir até o Duque juntas. O Duque Gerald as deixa entrar em seu quarto ao chegarem, mas apenas Marin entra desta vez. Ela explica sua situação de vida e pede o pagamento, mas ele faz jogo duro. Ela deve fazer algo em troca, pois aceitar um salário é significativo. Marin está nervosa demais para responder. O que ela pode fazer em troca com alguém como ele? Então, ela vê o vinho que ele estava bebendo. Ela se alegra ao saber que funciona. Isso é tudo. Ela o ajudará a adormecer em troca. Isso é algo que ela faz bem. O Duque questiona como ela soube de seu problema para dormir, mas foi Olive quem a informou. Ele concorda, para surpresa de Marin. Então, ele lhe diz para ir dormir. Estou nervosa. Boa. Sorte com isso. O Duque pergunta quão longe sua casa fica do palácio. Marin responde que leva cerca de 1 hora, o que é um problema. Ele então ordena a Olive que permita que ela e seus familiares fiquem no anexo amanhã de manhã. O pagamento antecipado dela também está sendo processado, o que realmente ilumina o rosto de Marin com um sorriso. Isso é um sonho se tornando realidade. Marin e Olive voltam para o escritório, mas antes disso, ela agradece de coração por tudo que ele fez por ela. Mas ela não sabe que essa é uma maneira do Duque Gerald conhecer seus segredos mais facilmente, já que agora ela viverá com eles. Claro, é bom demais para ser verdade. De volta para casa, Marin encontra sua mãe esperando do lado de fora, no frio. Ela está ansiosa para saber como foram as coisas no castelo do Duque. Marin lhe conta que eles serão buscados por uma carruagem amanhã para ir ao castelo. Sua mãe fica atônita, mas feliz.
Ver o sorriso genuíno da mãe faz Marin se sentir mais leve e motivada a trabalhar duro. Na manhã seguinte, o senhorio e sua esposa correm para coletar o aluguel. Giorno está exausto e quase pronto para desistir. Entretanto, a esposa insiste em causar um alvoroço. Depois da última vez, que não foi satisfatória, Giorno tenta impedi-la, mas ela apenas se irrita mais, acusando Marin de ser a culpada por tudo. Giorno pede desculpas pela confusão, embora fique claro que ele não está realmente defendendo-a. Eles deveriam simplesmente deixar Marin em paz. Ficam chocados ao encontrar Marin à sua espera. Antes que pudessem fazer uma cena, ela lhes entrega o dinheiro com tanta segurança. Mas eles também ficam intrigados. A esposa pensa que ela fez algum trabalho sujo para conseguir tal quantia. Com isso, Marin se cansa dela e lhe dá um tapa. Satisfeita agora, hein? Esse tapa é por ter encostado a mão em sua mãe. Giorno rebate e também leva um tapa. Marin revela quem é a verdadeira amante. É a Ventania. Isso faz a esposa dele especular. E então, ela dá uma lição ao marido. Giorno não poderia estar mais furioso com Marin. Antes que ele possa colocar as mãos nela, Lursaebus chega. Bem a tempo. Ele é seu acompanhante por hoje, o que a surpreende. Ela esperava apenas uma carruagem grandiosa, mas não o mordomo Sabus. Ele chegou perfeitamente a tempo, claramente demonstrado pelas expressões patéticas dos cônjuges. Sabus é de verdade. A família Baines construiu casas na montanha do Duque e as alugou sem permissão. Quando a esposa de Giorno questiona Sabus, ele revela calmamente que é o mordomo e que os guardas já estão a caminho. Ele ordena a remoção deles e, apesar das súplicas dela, eles são punidos, trazendo justiça para a mãe de Marin. Marin havia permanecido em silêncio sobre o aluguel ilegal até que machucaram sua mãe. Ela apresenta Rowena a Sabus, que observa seu comportamento e fica de olho. Rowena sai apenas com sua mesa de vaidade, enquanto Marin a segue em um cavalo emprestado, sabendo que elas não voltarão. No palácio, Olive mostra a elas o quarto, e ambas ficam chocadas com os luxuosos aposentos dos servos. Rowena está encantada. Marin se instala ao lado do quarto dela, e Yuria, a ajudante, as recebe nervosamente com petiscos na primeira noite. Ela é realmente adorável. Elas se deliciam com o maravilhoso banquete servido pela casa. A vida não poderia estar melhor. No entanto, a mãe de Marin pesa a preocupação de ser exposta por mentir, o que também passa pela mente de Marin. Mas ela tranquiliza Rowena, dizendo que tudo ficará bem enquanto ela for útil ao seu graça. Dentro do escritório do Duque Gerald, tanto Sabus quanto Olive testemunham algo incomum. O Duque está sorrindo. Ele diz a Olive para explorar o restante e fazer o mesmo. Mas você ou a esposa do No, que tocou em Rowena, nunca mais poderão usar as mãos novamente. Bom, se isso não é um tratamento especial para Marin, eu não sei o que é. Gerald tem tempo suficiente para relaxar após a partida dos dois. Entretanto, seus sentidos vão explodir e superestimulá-lo. Marin é sua última esperança, e ele realmente aguarda ansiosamente por ela, que o ajude a adormecer. Marin explora a biblioteca. Tudo parece incrível, como era esperado do Ducado de Baines. Ela está procurando um livro para ler para sua graça, o Duque. Sua motivação é o ouro que recebe simplesmente por colocá-lo para dormir. Ela encontra um livro sobre herbologia, que está relacionado ao Duque na novela original, para seu tratamento. Enquanto vasculha o livro em busca de Mandrágora, uma criança aparece do nada. Ele sabia quem Marin era por meio de Olive. Seu nome é Zero, que na verdade é amigo do Duque e da mesma idade na novela. Marin se pergunta sobre a aparência fofa da criança. De repente, o que mais a choca é que ele lhe deu um beijo nas costas da mão. Não é assim que uma criança deve agir. Eu não consigo levar isso a sério. Puxa, Zero não acredita que ela é uma plebeia e simplesmente ri da situação. Enquanto Marin tenta convencê-lo, ele fica curioso sobre o motivo dela estar procurando uma erva comum como a mandrágora. Ele até lhe diz que é o autor do livro. Marin acha ele incrível, mas também se sente desconfortável por estar realmente falando com um homem adulto. Zero mostra a ela como é uma mandrágora. No entanto, é venenosa. Uau! Isso foi por pouco! Marin não sabia que era venenosa. Ela se sentiu um pouco envergonhada. Na novela original, era a personagem feminina quem poderia curá-lo, não ela. Mas Alas, ela pegou a planta errada. À medida que se aproxima do quarto do Duque, ela está pensando em muitas coisas, incluindo sua própria falha em ignorar a dor dele. Embora saiba, Marin está esperançosa de que a mulher apareça a qualquer momento para salvá-la. À noite, chega rápido, mas Marin não está pronta para entreter o Duque em seus aposentos privados. Alas,
Uma promessa é uma promessa. Gerald pede sua mão e não. Isso não é o que esperávamos. Ele se refere ao seu pulso para verificar seu peso. Ela tem se alimentado bem desde que chegou à residência do Cal. Alguns dias não vão fazer sua figura disparar instantaneamente. Agora, para a missão aguardada, fazer o Duque adormecer. Ela escolheu precisamente um livro de histórias que espera ser entediante o suficiente para fazê-lo cair no sono, independentemente de suas reclamações. Enquanto Merrin lê, Gerald a escuta atentamente, acalmado por sua voz suave. A mesma voz que ouviu ontem, clara, brilhante, tingida de tristeza. Mas tristeza por quê? Seus pensamentos vagam. Poderia ela estar triste por enganá-lo? A escuridão o consome até que ele se sobressalte, acordando chocado com o que acabou de acontecer. Ele a inspeciona com um abraço e a cheira. Tudo o que percebe é um frescor. O cheiro morno não é venenoso. Ela percebe que sua leitura realmente funcionou. Ele interrompe abruptamente as obrigações noturnas, como se tivesse medo de mantê-la por mais tempo. Mas dormir não deveria ser algo bom. Até Olivia elogia Merrin por conseguir o que ninguém mais conseguia. Isso seria encorajador se não fosse pelo fato de que uma semana se passou e Gerald não a convocou desde então. O que Merrin poderia ter feito de errado? Ela é diligente e a personificação da perfeição. Incapaz de suportar esse comportamento estranho, ela grita no corredor, desafiando o Duque a ser um covarde. Certamente, isso funcionará. No dia seguinte, Merrin ainda está esperando. Ela ouve Yuria falando e se esconde para observar um grupo de criadas confrontando Yuria. Elas afirmam que Merrin é uma cortesã, visando vender seu corpo para a família Bynes. De onde elas tiraram uma ideia tão absurda? E não só isso, elas ainda têm coragem de chamar a mãe Rowena de cortesã também. Vocês apenas se meteram com a pessoa errada! Apesar das palavras defensivas de Yuria, uma das criadas não lhe dá chance e avança para agredi-la. Felizmente, Marin joga um livro naquela criada. Ufa! Mas as idiotas não escutam. Elas pioram a situação, olhando friamente para Marin, pensando que uma mera cortesã como ela merece uma lição também, mesmo que ela esteja sendo favorecida pelo Duque. Quem são essas NPCs invadindo seu espaço? Com sua poderosa arma em mãos, Marin não hesita em atacar, da esquerda para a direita. Claro que Yuria também não fica parada e enfrenta uma delas. Sim, isso pode parecer infantil para mulheres adultas, mas uma luta por honra é imprescindível. Justo quando pensamos que Marin e Yuria estão com a vantagem, as criadas as imobilizam no chão. Não é até que a chefe das criadas e Sabas as pegam no ato que as duas descobrem os atos e palavras traiçoeiros que as criadas têm discutido com seus convidados. A chefe rapidamente repreende suas subordinadas e se desculpa com Marin. Nossa, corajosa garota obviamente não deixará isso barato após ofenderem sua querida mãe. Ela sugere que elas trabalhem em um pátio abandonado, onde ficarão isoladas de qualquer um, assim não poderão mais intimidar ninguém. Vocês escolhem o que semeiam, criaturas vilesas. Com tudo resolvido, antes que Sabas possa sugerir que Merrin trate seus ferimentos, Olive entra sem saber o que ocorreu, trazendo a notícia de que o Duque a chama. O que demorou tanto? Mesmo sendo cego, o nariz de Gerald é afiado e ele sente o sangue dela. Olive resume ao seu grão-duque o que aconteceu. Apesar de Gerald estar furioso com a notícia, parece que ele está divertido com o fato de Merrin ter vencido a luta. Parece que ele contratou uma lutadora em vez de uma leitora pessoal. No entanto, ele deduz que ela precisa de roupas novas, já que as atuais estão gastas e rasgadas por aquelas loucas. No Rejection também, pois é um presente. A única condição é não confundir a intenção por trás disso. O que você quer dizer, Olive? É logo. Foi desculpada por Gerald, enquanto o próprio homem aguarda Marin começar a ler, como se não tivesse a evitado por uma semana. Afinal, ele não é nenhum covarde. Upsi, Marin, acho que ele te ouviu. Ontem, neste mundo, existe o deserto de Sauron, uma terra entre dois impérios, onde diferentes tipos de monstros vivem. Impedir que esses monstros entrem no Império Homem é dever do Duque. Isso é uma viagem pela memória. E Gerald está cego. Ele acredita que a batalha já está quase vencida. Mas o único problema é que um de seus escoteiros retornou, investigando os paradeiros dos outros cavaleiros. Eles avistam um cavaleiro sendo engolido por uma grande planta carnívora, com um forte mau odor que atrai suas vítimas. Não é uma boa notícia para o Duque. Ele rapidamente ordena que eles se retirem. Pretende enfrentar a criatura sozinho. Cortando e perfurando as videiras, Gerald avança para encontrar a fonte principal. Lá, vê que é alimentada por uma energia sombria. Não foi tão difícil para ele cravar sua espada na raiz do monstro. No entanto, fluidos do monstro jorram de seu corpo e atingem seus olhos. Então, Gerald perde a visão. Voltando ao presente, ele se encontra acordado, após cochilar daquele sonho. Kaylee informa que ele dormiu por 1 hora. Pode ser menos, mas é suficiente para recarregar suas energias. Ele só tem a Merrin para
Agradecer. Uma mulher que aguça sua curiosidade, que pode tanto ajudá-lo quanto colocá-lo em perigo. Falando de certa moça, em seus próprios aposentos, após perceber seu atual estado lastimável, Marin reassura Yuria de que está bem e aconselha-a a nunca deixar um valentão intimidá-la novamente, mesmo que ela já esteja acostumada a isso. Ela até promete lutar ao lado dela. O que antes era um relacionamento de hóspede para serva, se transforma em uma genuína amizade entre as duas. Por outro lado, Marin pergunta a Yuria o que significa se alguém lhe der roupas. Lembrando-se das palavras do Duque, Yuria diz que no Ocidente, o ato de fazer isso significa que a pessoa deseja fazer do receptor seu amante. É isso que chamamos de progresso amoroso. Na luz da manhã, mãe e filha observam a elegante nobre que está em sua sala de estar. Seu nome é Dri Smil, uma designer exclusiva, e a mesma que veste a protagonista feminina da história original. Aparentemente, o Duque a contratou para criar um guarda-roupa inteiro para Marin e sua mãe, não apenas um vestido, mas um armário completo para ambas. Oh, quem diria que você tinha um lado tão suave, sua graça? Enquanto Hydra mede Maren, ela nota como a garota se porta como uma verdadeira nobre, alimentada por sua imaginação. Ela promete fornecer as melhores peças que sua loja pode oferecer. Edry se agita, sugerindo tecidos e estilos. Marion aprecia o pensamento, mas só quer um vestido simples. E talvez 2 para sua mãe. Ho-ho, o designer veio preparado. O Duque a alertou de que isso poderia acontecer. Sua contraproposta. Se eles comprarem apenas uma roupa, ele comprará toda a coleção de Idris. Maren é realmente mimada. Horas depois, ela questiona sua consideração. Ela está apenas fazendo o mínimo para ele. Lendo livros em voz alta em sua biblioteca. Zero observa sua expressão nostálgica. Maren admite se sentir sobrecarregada pela presença do Duque. Zero dá de ombros. Eles têm muito dinheiro do comércio do deserto. Bem, obrigada por me fazer sentir ainda mais pobre. Zero, ainda se sentindo em dívida, pergunta novamente sobre o veneno de Mendelssohn. Ela alega que a planta tem usos medicinais. Zero, sempre a enciclopédia ambulante, promete lhe fornecer remédios para dores de estômago causadas pelo seu consumo. Até que a protagonista feminina apareça, Marin encontrará um jeito de retribuir ao Duque. E quanto à verdadeira toxicidade de Mendelssohn, ela terá que experimentar em si mesma. O que poderia dar errado? Do lado de fora, no gramado da propriedade, Marin procura por Mendelssohns recém-floridos. O sol começa a se pôr. Ela precisa voltar logo. Em sua pressa, ela de alguma forma escolhe as flores antes de voltar para casa. Garota, isso não é nada bom. Definitivamente não ajuda que, durante suas tarefas de leitura noturna, Gerald sinta o aroma floral nela. Ao saber que ela intencionalmente mastigou flores, ele deduz que ela deve estar morrendo de fome. Marin desconsidera isso como mero tédio. Com uma diversão brincalhona, ele faz um acordo para entretê-la. Oh meu, quão ousado! O que ele quer dizer com isso? A imagem mental sozinha faz o rosto de Marin corar. Ela começa a ler a história. Os efeitos da Mendelssohn a atingem rapidamente. Ela mal consegue completar suas frases. A próxima coisa que sabe é que está de joelhos, sofrendo com uma terrível dor de estômago. Gerald a dispensa, e no momento em que ela sai correndo pela porta, ele cai na risada. Essa é a primeira vez que ele encontra uma mulher como ela, e por mais engraçado que pareça, Marin xinga aquelas flores pequenas. Sozinha em seu quarto, ela poderia simplesmente morrer de vergonha. Até mesmo Yuria e Olive sabem. Garota, você sabia o que aquelas flores poderiam fazer? Yuria vê a cesta de Mendelssohns no canto e coloca algumas na testa de Marin, como um compressa improvisada, um truque que aprendeu ao tratar seu irmão gêmeo. O creme de Mendelssohn ajuda a reduzir a febre rapidamente. Com isso em mente, algo se acende na cabeça de Marin. Desde que não seja ingerido, aplicá-lo pode aliviar a dor do Duque na próxima noite. Ela traz canções de Mandel para os aposentos de Gerald. Ela solicita gentilmente que o toque antes de suas obrigações de leitura. O homem se empolga ao concluir que ela pode ter planos de atacá-lo. Sua graça, quem não teria esses planos quando você expõe seu peito perfeitamente esculpido assim? Marin rapidamente se defende. Ela não vai tocá-lo diretamente, apenas aplicar algo. Ela se dá conta de que ele está zombando dela novamente. Ela explica que a pasta de flor silvestre serve para aliviar suas dores de cabeça persistentes. Ela implora que ele a experimente, adicionando que, se não funcionar, pelo menos ela fez um esforço, certo? Silenciosamente, ela aplica a pasta atrás de sua venda, pensando em que gostaria de remover o pano para ver seus olhos adequadamente, mas resiste para o seu conforto. Ele faz perguntas sem fim, como uma criança mimada, testando sua paciência. Quando ela finalmente termina, pega-se admirando como ele é bonito, mesmo com a venda coberta de pasta, a ponto de esquecer completamente
diariamente suas obrigações de leitura. Não a culpamos, Marin. O homem é distraído. Minutos depois, a história finalmente termina e ela se pergunta se ele está dormindo tranquilamente enquanto remove a pasta. Ele acorda sobressaltado, exatamente como sempre faz quando ela termina de ler. Ele reconhece imediatamente o perfume floral que permanece. Lembra-se da noite anterior, quando ela veio com o cheiro da pasta. Uma rápida viagem pela memória. Depois de cobrir seus olhos, para protegê-los de tudo, até mesmo do menor estímulo, causou-lhe dor excruciante. Mas hoje não. Mesmo com a pasta, ele não sente nenhuma dor, nenhuma ardência, nenhum esforço. Um genuíno milagre. Mais tarde à noite, Zero aparece em sua forma de adulto, ridiculamente bonito, reclamando alto por ter sido acordado de seu precioso sono. Ele ameaça voltar para casa e se tornar um duque só para se vingar deles. Mas a traição vem de muitas formas, como Olive explica. Zero esteve trancado em seu estúdio por 3 dias buscando desesperadamente uma cura para a visão falha de sua graça. Ele é um verdadeiro domingo. Gerald vai direto ao ponto, perguntando de forma direta sobre a canção de Mandel. Zero acha cada vez mais estranho que tanto ele quanto Marin estejam tão curiosos sobre isso. Ele admite que seu interesse nela está crescendo e se atreve a perguntar se pode tê-la para si. A resposta de Gerald vem sem hesitação, calma e absoluta. Marin já pertence a ele. Zero só pode encarar o homem, atônito. Seu empregador, o mesmo homem que se recusa a olhar para qualquer outra mulher, reivindicando Marin. Até Olive compartilha o mesmo sentimento. Mas isso não importa, pois esse fato muda tudo. Naquela mesma noite, Marin e Gerald estão sentados um em frente ao outro. Ela se pergunta por que ele a chamou. Com certeza não é por causa da canção de Mandel. Então, a mente dela logo se distrai com o quão bonito ele é novamente. Como ele parece tão saudável, apesar da falta de sono. Sem mais delongas, Gerald começa a dizer que ela fez tanto por ele, e que ele deve recompensá-la com qualquer coisa que ela goste. Ele chega a contar os dias, enquanto a mente dela se confunde sobre o que dizer. A única coisa que lhe vem à mente é fazer uma caminhada ao ar livre, para que ele se exercite. Eu não acho que ele precise disso, de qualquer forma, considerando o quanto seu corpo já está sólido. Gerald só consegue achá-la tão divertida quando ela poderia ter inventado uma desculpa mais razoável. Enquanto isso, Marin se culpa mentalmente, já que esse é seu desejo, e ele está disposto a fazê-lo junto com ela. É a primeira vez que Marin vê o jardim à noite. Ele brilha, mais radiante e lindo, a essa hora. Ela também se sente aliviada ao ver que Gerald parece estar se divertindo, enquanto se apoia nela em vez de em sua bengala. Muito mais ainda quando não. Sente dor nos olhos. É uma pena que ele não possa ver o que ela consegue ver. De alguma forma, ele se impede de continuar segurando-a e se afasta para o prado de flores sob a luz da lua. Então, desata a venda bem na frente dela. Ao lançar um olhar para Marin, ela fica assustada ao ver o homem de olhos prateados e quase brancos a encarando intensamente. Ele é lindo. Inicialmente, ele pensa que ela está enojada com a visão. Só pode imaginar que ela o vê como um monstro, já que apenas monstros têm esses olhos. Marin o tranquiliza, dizendo que o acha bonito, mesmo cego. Talvez seu coração dê um salto quando ele se aproxima dela, pensando que é uma pena que não possa vê-la. O momento muda drasticamente quando Olive corre até eles com notícias devastadoras para o duque. O conde e a condessa estão mortos. A irmã dele também está morta. Espere, você tem uma irmã? Uma garotinha aparece na frente de um Gerald muito pequeno, zombando dele por ser tão baixinho. Gerald se lembra de como sua irmã, mais velha, sempre sorria amplamente para ele e prometia que brincariam juntos todos os dias. Mas aquele dia nunca chegou, já que o segredo da linhagem dos Vine veio muito cedo para o jovem Gerald, que se contorcia de dor a cada sensação. Embora seus pais se preocupassem, não podiam fazer nada para consolá-lo. A única que mais se preocupava era sua irmã mais velha, Mônica. O garotinho Gerald foi levado para viver sozinho em uma torre, para treinar seus sentidos. Com o tempo, seu eu alegre e adorável foi substituído por emoções apenas apáticas. Mônica nunca desistiu. Ela gritava do fundo dos pulmões, sentindo muito a falta dele. Que se dane o segredo da família. Ele é muito jovem para viver sozinho. Apesar disso, ela teve que deixar o lar, pois estava prestes a se casar com alguém do sul. Ela apenas desejava que ele a visitasse assim que pudesse sair. Uma relação verdadeiramente agridoce entre dois irmãos que se importam genuinamente um com o outro. No presente, Olive apresenta a Gerald uma bengala feita por Zero. Uma bengala que se oculta como uma lâmina em segredo. Ele pode precisar dela antes de viajar para o funeral. Logo antes de embarcar, Marin, também vestida de roupas escuras, pediu para acompanhá-lo em sua jornada. Mesmo que isso significasse andar de carruagem, era uma lembrança de como seu falecido pai e irmão encontraram seus destinos.
No entanto, sua única preocupação é com ele, pois ele mal dormiu. Gerald a tranquiliza, dizendo que ficará bem e voltará em breve. Sem resistência, ela lhe oferece uma caixa com as sementes de mandel. Ao vê-lo partir na carruagem, Marin fica com o coração pesado, enquanto sussurra para ele desejando uma boa viagem. Enquanto isso, um homem loiro se queixa da presença do Duque, alegando que ele mal pode ver. Seu parceiro de cabelo escarlate o tranquiliza, dizendo que não há nada que possam fazer, a não ser dar a Gerald uma recepção grandiosa. Estou sentindo um alerta de vilão. Gerald e Olive chegaram à propriedade Adrian, recebidos apenas pelo mordomo Mareu. Gerald havia escrito explicitamente que chegaria um dia antes do funeral. Onde está o resto da família? Seus sentidos aguçados captam sussurros nas proximidades. O homem loiro aparece com um sorriso falso. É o barão Kyleon, o irmão mais novo do falecido conde, e sua noiva, Gelmil Rose. Felizmente, Gerald não demonstra interesse algum, exigindo ver suas sobrinhas e sobrinho. Kyleon afirma que as crianças estão trancadas em seus quartos, mergulhadas em desespero. Ele acrescenta que as repreenderam. Crianças nunca escutam, a não ser que sejam disciplinadas. Palavras ruins, bro. Gerald bate sua bengala contra o chão. O estrondo ecoa pelo corredor. Como ousam organizar uma festa de boas-vindas durante o luto? Ele exige ver sua família restante, antes que Mareu o acompanhe para longe. Gelmia sussurra que o Duque age dessa forma porque Kyleon é apenas um barão. Garota, talvez ele odeie vocês duas. Kyleon revela que mal pode esperar para se tornar o próximo. Conde. Gelmia sorri, percebendo que Gerald claramente se importa profundamente com sua falecida irmã. Kyleon se dirige a uma sala com portas trancadas, resmungando que Gerald é uma irritação, assim como Mônica era. Mas ele não pode esconder suas crianças para sempre. Só precisa aguentar mais um dia antes de o título lhe pertencer. Atrás das portas estão suas sobrinhas, Daya, Garnet e Rubiana, sem sinal do sobrinho. Garnet grita para Kyleon por tê-las trancado, até escondido em um quarto. Diferente, Kyleon ameaça silenciá-las. Daya se submete, pedindo desculpas rapidamente pelo acesso de raiva de Garnet. Por favor, Kyleon exige que elas se comportem, especialmente com seu outro tio visitando. Então, ele se retira. As garotas fervem de raiva e choque. Apenas a pequena Rubiana sussurra que o tio Gerald as ajudará. Afinal, é dever da família Bynes proteger. Inconscientes, elas não percebem que ele ouve tudo à distância. Mas o que você quer dizer com que nunca as visitou? Gerald se lembra disso claramente. A última vez que ela viu seus pais, em Período, eles estavam saindo para comprar um presente de aniversário para ele. Mas os pais dela nunca retornaram. Período nunca foi encontrado. Ela o procurou desesperadamente, implorando a vassalos e servos por ajuda. Mas eles a ignoraram. Sem escolha, ela se voltou para o tio Kylen. Foi então que suas verdadeiras cores surgiram. Ele disse para ela calar a boca. Ele era quem estava escondendo Período. Antes que ela pudesse falar, ele a eslapou. Ele a instruiu a retornar para os irmãos. Se ela se comportasse, ele permitiria que eles vissem Período. Daya suportou por suas irmãs. Quando uma memória aflorou, de uma jovem Daya perguntando a Mônica por que o tio Gerald nunca a visitava, Mônica prometeu que o Duque era um homem ocupado, protegendo pessoas, mas que também protegeria elas. Será? Um homem que é essencialmente um estranho. Enquanto isso, Gerald já trama como explorar Kai, mas o momento não é o certo. Ele está em segundo plano. Olive traz notícias piores. O funeral foi antecipado e ninguém foi convidado. Além disso, Kai já cremou o falecido conde e a condessa. A fúria de Gerald arde ainda mais por causa disso. De volta à propriedade dos Bynes, Marin está surpresa que Gerald chegou à casa do conde em uma semana, em vez de 10 dias. Ela desejava ter podido ir com ele, se não fosse pelo seu trauma persistente com a carruagem. Jeremiah Rodensent invade seus pensamentos. O suposto irmão de Zero. Marin finge que Zero está crescendo, na beleza de Jeremiah. Ele concorda, afirmando que é bonito também. Ela concorda, deixando-o envergonhado, e muda de assunto. Ela admite estar preocupada com Gerald. Jeremiah descarta isso, dizendo que Gerald é capaz. Afinal, ele é o principal ajudante masculino e superará qualquer dificuldade em busca de sua felicidade. Então, por que Marin estaria preocupada? Marin não conseguia parar de pensar em Gerald. Depois que ele partiu no estábulo, ela acariciou um cavalo branco, imaginando se um dia conseguiria igualar a graça do conde Adrian. O cavalo a cutucou, lambendo seu rosto e melhorando seu ânimo. O mordomo Sabas chegou, dizendo que vinha refletir, como fazia quando era cavaleiro. Sua preocupação estava ligada ao cavalo, que ele cuidou por muito tempo. Embora velho, ainda era forte, pertencendo a uma jovem senhora, e sendo estimado pela condessa
a Eden. Ele recordou como a condessa adorava montar e queria aulas de esgrima, mas suas obrigações não deixavam tempo. Ela era destemida e a memória ainda pesava sobre ele. Notando a expressão de Maren, ele se ofereceu para ouvir. Ela admitiu que queria melhores habilidades de montaria para ajudar o duque. Surpreso, Sebas se ofereceu para ensiná-la. Ele lamentou não ter ensinado a condessa antes e sugeriu esgrima para a autodefesa. Maren aceitou e prometeu fazer o seu melhor. Mais tarde, um jantar luxuoso foi preparado para o duque. Daya achou excessivo, mas aceitou. Quando ele chegou, sua semelhança com a mãe dela se destacou. Gerald se aproximou do barão Quilin, que fez as crianças o cumprimentarem. Dia se apresentou. Suas irmãs também. O barão apresentou o banquete, mas o duque ficou em silêncio. Olive explicou que ele não tinha apetite. O barão ficou irritado, enquanto Rubiana elogiava a comida. Após comer, Olive ordenou que as crianças fossem escortadas para fora, confundindo o barão. Daya saiu, esperando que a verdade fosse revelada. Sozinho, o barão exigiu respostas. Gerald puxou a lâmina escondida em sua bengala, cortou a própria bochecha e advertiu o barão a ficar quieto. O barão protestou, mas Olive lhe entregou um lenço branco e disse que ele deveria limpar o sangue. Ele o pegou e então percebeu seu significado. Gerald puxou sua lâmina novamente e declarou que o barão havia aceitado um duelo. Daya ouviu menção ao duelo e insistiu em ficar para vê-lo. Garnet concordou em cuidar de Rubiana, enquanto Olive advertia Dia que não era apropriado. Ela se recusou, querendo encarar a realidade como a filha mais velha do conde Adrian. O barão gritou que o duelo era inválido e acusou o duque de engano. Daya entrou novamente e confirmou que o viu aceitar o lenço branco, ouvindo a declaração e fazendo um acordo ilegal. O barão ficou atônito ao ver que ela apoiava o duque, enquanto ele protestava novamente. Gerald pressionou a lâmina sob o queixo do barão e o advertiu a não se distrair. O barão desmoronou, implorando por misericórdia, plenamente ciente de que não tinha chances contra o escudo do império. Tentou negar as más ações e implorou por uma explicação, mas Daya exigiu a verdade sobre seu irmão desaparecido, parado. O barão alegou ignorância, mas ela o acusou de mentir, pois ele havia dito anteriormente que Perido estava com ele. A raiva a dominou e ela o agarrou, mas ele repentinamente puxou uma faca, fazendo dela uma refém e ameaçando todos. Ele exigiu obediência ou mataria Daya. Gerald permaneceu calmo e questionou sua firmeza. O barão hesitou e Gerald atacou sua lâmina, cortando o rosto do barão como um aviso. O terror o atingiu instantaneamente e ele desmaiou. Serve-lhe de lição, declarou Gerald, olhando para seu julgamento pelos crimes. Dia, abalada, percebeu que a justiça havia sido feita, enquanto Olive confirmava que o barão enfrentaria um julgamento nobre e não os prejudicaria mais. Daya desabou em alívio, lembrando-se das palavras de sua mãe de que um duque um dia o salvaria. Agora, ela acreditava que Gerald era esse protetor. No dia seguinte, Kay informou que não havia traço do verdadeiro culpado, sugerindo que o barão havia sido manipulado e usado. Gerald concluiu que uma força maior estava por trás de tudo. Olive levou Daya até o duque, onde ela o agradeceu e novamente pediu ajuda para encontrar Parado. Gerald, inesperadamente, declarou que se tornaria seu guardião devido ao perigo contínuo. Ele os aconselhou a agir com cautela, pois os verdadeiros inimigos ainda eram desconhecidos. O chamado de um corvo atraiu sua atenção e ele perguntou sobre uma torre próxima. Dia mencionou uma velha torre de sino atrás da propriedade. Gerald decidiu ir até lá imediatamente, acreditando que as respostas estavam próximas. Uma memória surgiu na mente de Gerald. Era uma carta escrita por sua irmã. Ela perguntava como ele estava vivendo como adulto e se ainda se sentia envergonhado quando chamado de criança. Ela falava de uma terra sulista pacífica, intocada pelo perigo, e mencionava querer mostrar ao marido os resultados de sua prática de esgrima. Ela também descreveu a descoberta de um lugar que a lembrava da torre onde Gerald passou sua infância. Como entrar lá dentro trazia suas memórias de volta de forma vívida. Ela havia preenchido o espaço com seus brinquedos favoritos, transformando-o em algo profundamente pessoal. Era um espaço tranquilo para lembrá-lo. Ela sonhou uma vez em trazê-lo para lá um dia. Ela também escreveu sobre sua esperança de que seu filho crescesse como Gerald. O menino foi levado para aquele lugar escondido, onde ficou fascinado pela ideia de um quarto secreto e frequentemente passava tempo lá com ela. Mas agora tudo havia mudado. Peredo estava sentado sozinho na escuridão. Ele se arrependeu de não ter guardado comida, e a última água da chuva já havia acabado. Ele não entendia por que estava ali deixado ou para onde sua mãe havia ido. Naquela noite, ela lhe dissera para contar até 500. Pobre menino. Se ela não voltasse, ele deveria correr para o quartinho secreto e se esconder. Ela o alertou a não sair, não importasse quem o chamasse, nem mesmo suas irmãs.
Ela disse que afastaria o tio maligno e prometeu que o Duque das Vides viria buscá-lo. Gerald imediatamente percebeu onde a criança estava, no quarto escondido e selado. Eles correram até lá e encontraram a porta trancada. Atrás dela, ele pôde ouvir levemente o coração de uma criança batendo. Daya veio com eles. Ela bateu desesperadamente, gritando por Peredo, mas não houve resposta. Ele havia sido instruído a não responder a qualquer voz. A esperança começou a esvair-se, mas Gerald continuava certo de que a criança estava dentro, apontando para o som de uma respiração ofegante. Peredo tremia, cobrindo a boca para ficar em silêncio, com medo de que até sua família pudesse estar em perigo. Olive pediu cautela, alertando que forçar a porta poderia aterrorizar ainda mais a criança. Daya lutava para entender como uma criança de 6 anos poderia suportar tal medo, mas Gerald explicou que ele havia sido preparado para sobreviver. Então, o Duque falou claramente, chamando o nome que lhe foi dado naquela noite, declarando que vieram para protegê-lo. O menino reagiu lentamente. A porta se abriu. Paradol saiu fraco, exausto e tremendo, finalmente aliviado. Daya o pegou imediatamente e Gerald o levantou em seus braços, segurando-o com segurança. Marian começou seu treinamento de esgrima na mansão do Cal. Ela segurava a espada incertamente, mas continuava sob a orientação do mordomo. Ele começou com um simples bastão de madeira para desenvolver controle e equilíbrio, explicando que as espadas reais ainda não eram adequadas para ela. As espadas de treinamento eram especialmente feitas, e o próprio mordomo as havia criado. Seus primeiros dias foram difíceis. Uma espada de prática mais pesada a esgotava rapidamente, deixando-a incapaz de se mover de tanta dor. No terceiro dia, ela aceitou uma espada de madeira mais leve, preocupando-se em não ser adequada para o treinamento. O mordomo a reassurou. Sua determinação era rara. A melhoria viria com a consistência. Um criado logo chegou com notícias urgentes. O Duque estava voltando mais cedo do que o esperado. Marian, segurando sua espada de madeira, sentiu-se feliz com a notícia do retorno de Gerald. Enquanto isso, Gerald já havia chegado à mansão. A segurança foi organizada e os cavaleiros garantiram a proteção do local. Dia pediu para ficar em um prédio separado, sem visitantes, e o Duque concordou. Olive notou a relutância dela em relação à sociedade aristocrática. A pressão de sua estreia iminente exigia a presença de uma companhia, segundo o costume. Gerald considerou brevemente os arranjos e pediu que Olive preparasse candidatos potenciais. Ao sair, Marian cruzou com ele no corredor e soube do retorno de Gerald. Ela imediatamente foi vê-lo. Gerald a cumprimentou com uma brincadeira familiar. Apesar disso, ela estava genuinamente feliz em vê-lo. Ela o incentivou a descansar e trouxe remédios, incluindo tinturas herbais, destinadas a melhorar o sono e a recuperação. Ela também ofereceu vinho quente. Gerald a provocou levemente, comparando sua empolgação à de um animal leal, esperando por seu mestre. Marian insistiu que veio apenas por preocupação com seu descanso. Dentro, Gerald permitiu que ela examinasse seus olhos. Ele removeu a cobertura de seda preta, revelando uma melhora. Sua sensibilidade à luz havia diminuído. Marian confirmou o progresso e preparou o tratamento herbal, notando que misturas anteriores de verbena e camomila pareciam eficazes. Naquela noite, ela leu em voz alta para ele, de forma calma, após aplicar o tratamento. Gerald, ainda carregando a dor pela morte da irmã, encontrou conforto na atmosfera tranquila e em sua voz constante. Ela leu uma história sobre um príncipe coroado disfarçado, que foi rejeitado e atacado, apesar de dizer a verdade. Era um conto moldado por mal-entendidos e percepções. Na manhã seguinte, Gerald sumou Marian ao seu escritório. Ele a chamou formalmente pelo nome e, inesperadamente, propôs casamento. Gerald disse a Marian que, se ela gostasse de viver em seu castelo, deveria se tornar sua noiva, para que pudesse ficar no castelo para sempre. Marian pensou que era uma piada no início, mas Gerald disse que sabia quem ela realmente era. Perplexa, Marian rapidamente se desculpou pelo que havia feito, explicando que tudo o que queria era dinheiro para sua mãe doente. Gerald perguntou se tudo o que ela havia feito era apenas por dinheiro, e então disse que ela deveria se casar com ele se era isso que precisava. Marian respondeu que só precisava de dinheiro e prometeu se dedicar a servi-lo, mas Gerald ignorou isso. Ele explicou que sua sobrinha precisava de uma acompanhante para sua estreia em Tampon, mas se recusou a ir com os nobres. Esse seria o papel de Marian, tornar-se a noiva dele, a acompanhante de dia e tutora das crianças por enquanto. Gerald ofereceu 10 moedas de ouro por dia se ela aceitasse o trabalho que estava oferecendo. Marian não podia recusar, embora hesitasse em relação a realizar uma festa de noivado por causa do falecimento recente da condessa. Então percebeu que Gerald estava fazendo tudo aquilo para proteger sua sobrinha. Gerald a elogiou por entender isso e disse que planejariam essa parte cuidadosamente. Ele estava determinado a proteger sua sobrinha, mesmo que ela chegasse a odiá-lo.
Movida por sua preocupação, Marion prometeu fazer o seu melhor, mas, como ainda não tinha confiança, Gerald disse que ela conseguiria e que a protegeria. Gerald chamou o mordomo e a chefe de criada para discutir a festa que realizariam no próximo mês. Ambos ficaram chocados ao ouvir que uma festa aconteceria, e que seria uma festa de noivado entre Gerald e Marion. Marion então se apresentou formalmente como Marion de Viscount Schweitz, e se desculpou por ter enganado a todos esse tempo. O mordomo disse que suspeitava que ela era nobre, e presumiu que ela tinha suas razões. Ele estava simplesmente feliz pelo noivado da dama com o duque. Tanto o mordomo quanto a chefe de criada ofereceram suas felicitações. Gerald disse que convidariam todos os nobres do oeste, o que deixou o mordomo chocado. Ele também disse a Marion que deveriam sair juntos para evitar levantar suspeitas, o que Marion chamou de seu primeiro encontro, deixando Gerald feliz. Marion então perguntou se poderiam viajar a cavalo, já que se sentia desconfortável em espaços fechados, como uma carruagem, por causa de seu trauma. No dia seguinte, Marion visitou uma loja de vestidos e pediu um vestido urgente para ser feito dentro de um mês. O designer perguntou que tipo de vestido ela queria, mas antes que Marion pudesse responder, duas mulheres irromperam procurando pelo designer. Elas alegaram que um vestido que o designer havia feito para a filha da condessa havia rasgado em uma festa, causando humilhação. O designer notou que o dano parecia intencional e esclareceu que não havia vendido o vestido para elas, mas para a amiga delas. Uma das mulheres ainda perguntou o que poderia fazer para corrigir a situação, mas as duas exigiram o vestido que Marion havia encomendado, alardeando seu status nobre e dizendo que eram condessa e sua filha. O designer se recusou, dizendo que o vestido já estava reservado. Quando perguntaram quem o havia encomendado, Marion se levantou e declarou que era ela quem o havia encomendado e que não o daria a elas. Vai, garota! Marion as cumprimentou e afirmou seu nome verdadeiro, mas elas descartaram isso como insignificante. Ela perguntou o preço de ambos os vestidos e ficou chocada ao saber que o dela custava 50 ouro, enquanto o outro custava apenas 5. Marion disse que daria a elas o vestido se pagassem a diferença de 45 ouro. A condessa se recusou a acreditar que valia 50 ouro e a insultou novamente, mas Gerald chegou e perguntou quem eram elas para gritar com sua noiva. A condessa o cumprimentou e se apresentou, mas Gerald as ignorou e perguntou a Marion por que ela sempre se metia em encrenca. Marion explicou que elas estavam tentando pegar seu vestido. Gerald exigiu saber como ousavam fazer isso com sua noiva. Percebendo que a situação estava se voltando contra ela, a condessa ordenou que sua filha saísse. O designer então levou Marion e Gerald para a sala de recepção, onde Gerald pediu a mão de Marion, dizendo que era isso que os casais faziam, o que a deixou envergonhada. Mais tarde, Marion se sentiu exausta de tanto se preparar para a festa e ajudar a espalhar a notícia do noivado. Enquanto caminhavam, notaram a beleza do lago no parque. Gerald compartilhou que costumava visitar aquele lugar com sua irmã no passado. Marion se desculpou por trazer isso à tona, mas Gerald disse que estava tudo bem, porque ainda tinha boas memórias dela. Marion então disse que era uma pena ter que esconder seus lindos olhos por causa de sua lesão. Gerald ficou surpreso. Aproximou-se dela e perguntou se ela estava flertando novamente. Marion insistiu que nunca havia tentado seduzi-lo e que tudo era apenas um mal-entendido. Gerald riu. Isso fez Marion se sentir aliviada. Ele disse que tentaria mostrar seus olhos mais vezes, mesmo que outros os chamassem da cor de um demônio, desde que ela gostasse deles. Ele então pediu que Marion o chamasse pelo seu verdadeiro nome. Marion disse que não deveria, porque ele ainda era um duque, mas Gerald insistiu que estava tudo bem. Então ela o chamou pelo seu verdadeiro nome, o que ele não sabia que o deixaria tão feliz. Mais tarde, a mãe de Marion ficou chocada ao ouvir sobre o noivado entre Marion e Gerald. Ela perguntou se ele sabia quem eles eram. Marion explicou que Gerald já sabia quem eles eram e que enquanto trabalhava para ele, havia se apaixonado por ela. Sempre dizia que a sentia falta sempre que ela estava longe. Marion se sentiu culpada por mentir para sua mãe, mas não podia revelar a verdade por enquanto. Sua mãe então segurou suas mãos e perguntou se ela realmente amava o duque. No início, Marion havia decidido não se envolver com ele, mas com o tempo começou a pensar nele. Ela respondeu que realmente amava o duque e pediu a bênção da mãe. Sua mãe disse para ela seguir seu coração. Mais tarde, Marion ficou sobrecarregada com a quantidade de coisas que precisavam ser feitas para preparar a festa de noivado. Ela pediu a orientação da mãe. Sua mãe hesitou por um momento, porque queria que Marion aprendesse a lidar com essas coisas sozinha, mas acabou concordando. Então, Marion se afastou do trabalho assim que concordou. Ao caminhar, percebeu que havia parado em frente ao quarto de Gerald. Quando estava prestes a sair, Gerald a chamou para entrar. Ele perguntou por que ela estava ali. Marion admitiu que estava evitando os preparativos da festa, dizendo que ninguém a procuraria lá, uma vez que ele era a pessoa mais poderosa do castelo. Gerald comentou que deve ser agradável ter um noivo poderoso, o
que fez Marin corar. Ele então se inclinou mais perto de Marin e sugeriu que eles deveriam praticar a agir mais como um casal. Isso deixou Marin sem jeito. Marin prometeu se esforçar mais a partir de agora e pediu que ele deixasse as coisas correrem por um momento. Então, ela percebeu que os relatórios haviam se acumulado e disse que poderia lê-los para ele. Antes disso, Gerald pediu para tentar algo novamente após muito tempo, mas Marin disse que não iria crescer mais. Gerald respondeu que ela só precisava cuidar de si mesma. Jerome então invadiu o quarto, perguntando se era verdade que eles estavam se noivando. Gerald segurou a mão de Marin e confirmou. Marin se apresentou, mas Jerome disse que já sabia que ela era nobre. Ele então compartilhou seu segredo, chamando-se de Zero. Tentou beijar a mão de Marin, mas parou ao encontrar o olhar de Gerald. Ele disse a Marin para chamar por ele se Gerald estivesse a forçando ao noivado, dizendo que a salvaria. Jerome questionou por que ela ainda não tinha um anel, o que preocupou tanto Gerald quanto Marin, pois eles se esqueceram do anel. Ele então tentou persuadi-la a se tornar sua discípula. Gerald chamou Kay para levar Jerome para fora, mas Zero andava por sua conta. Pediu a Marin que pensasse em sua proposta antes de partir. No dia seguinte, Gerald acompanhou Marin para escolher um anel de noivado. Marin lembrou que deveria agir mais apaixonada. Ela disse a Gerald que não conseguia decidir, falando em um tom mais suave que o fez rir. Gerald explicou que não podia ajudar muito, pois não conseguia ver. Isso deixou Marin desconcertada. O vendedor então recomendou um anel com uma gema de água marinha. Marin se lembrou de que seus pais também amavam essa gema. Gerald disse que era uma boa escolha se isso a fizesse lembrar deles. Isso a deixou feliz. Gerald então pediu sua mão e colocou o anel em seu dedo. Yay! É oficial! Marin o agradeceu, dizendo que era lindo. Ela esperou em silêncio que tudo desse certo. Em um café, mulheres jovens conversavam sobre a festa de noivado de Gerald. Elas perguntaram a Lady Susan o que ela achava. Ela respondeu que ele não era mais de todos, mas apenas de uma pessoa. Todos ficaram chocados por ela não ter feito cena ao descobrir, pois era conhecida por ser obcecada por Gerald. Uma das damas disse que ouviu que a noiva de Gerald era interesseira, o que chamou a atenção de Susan, fazendo-a interessar-se em pedir que a senhora continuasse falando. Na ferraria, Gerald e Zero pediram para fazer uma carruagem especial, uma onde o interior permanecesse estável, fazendo parecer que quem está dentro está do lado de fora, como uma carruagem de vidro. Ele disse ao ferreiro que Zero ajudaria com a alquimia. O ferreiro se preocupou com a durabilidade, pois o vidro quebra com um pequeno contato. Então, Gerald sugeriu que a fizessem usando diamantes. O ferreiro ficou chocado, pois até os reis usam apenas ouro. Zero então chamou isso de loucura financeira. Gerald disse que era para sua noiva. O ferreiro afirmou que era tanto loucura financeira quanto amorosa, chamando isso de dupla loucura, o que fez Zero rir alto. Zero perguntou há quanto tempo o ferreiro estava no reino, pois ainda estava tendo dificuldades em pronunciar certas letras claramente. No Palácio Imperial, o rei perguntou ao camareiro o que levou ao noivado do duque. O camareiro disse que provavelmente foi devido à morte da irmã dele, o que arruinou seus planos. O rei então disse para investigar Marin, para que o duque não tivesse um herdeiro, e para relatar tudo com discrição, sem levantar suspeitas. Então, pessoal, o que vocês acham dessa história até aqui? Por favor, se inscrevam e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias. Assim vocês serão os primeiros a saber quando elas forem lançadas. Muito obrigado pelo apoio. Vejo vocês na próxima.